Bom dia, irmãos. Estamos novamente de volta aqui no nosso canal, aqui no TikTok, para continuar o nosso estudo. Foi apenas a introdução, né, a live introdutória, e eu prefiro cortar a live, principalmente a introdutória, a outra não tem muito controle, especialmente a live introdutória. Eu prefiro cortar ela com menos de 1 hora, para ficar mais fácil para eu postar. Então eu demorei um pouquinho, que a live baixou rápido, por causa de ser pequena. Já está postada no meu canal no YouTube, a primeira live. Se você perdeu, clica aí na minha BIOS, nessa setinha que tem aí, vai lá, se inscreva no meu canal e deixa lá seu like para me ajudar. Porque essa live a gente quer abençoar, que a gente quer ser abençoado, mas não quer abençoar. Essa primeira live, vai lá e vê como foi a live, como Deus falou conosco. Talvez dentro do problema que você precisa, de acordo com a palavra de Deus, mas você não me ajuda. Você quer abençoar, mas quer ser abençoado, mas não quer abençoar. Aí quantas pessoas tinha aqui na live? Teve um momento que tinha 2 pessoas na live aqui, que eu estava vendo. Mas quando eu fecho a live, eu vou olhar lá no For You, mais de 600 pessoas participou da live. Então não passou nenhuma energia positiva para mim, sendo que eu estou aqui para passar energia positiva para você. Então o que eu devo fazer? Eu não devo vir a um culto, isso aqui é um culto. Aí você está cultuando escondido, que culto é esse? Está me vigiando? O que você está fazendo lá do outro lado? Não foi eu. Então, irmãos, abençoe para você ser abençoado. Se você ficar aí no For You, você não vai me abençoar. Você não vai me passar energia positiva. Se você não comentar, você não vai me passar energia positiva e nem vai fazer com que a live seja entregue a mais pessoas. Se você não curtir, não participar do culto, irmãos, esse é o molde da igreja de hoje. A igreja de hoje está correndo atrás da bênção, não quer ser a bênção. E aí, quanto mais você corre atrás da bênção, você vai se matar e não vai ser abençoado, porque não é assim que a palavra de Deus ensina. Então aqui é a hora da verdade. Não sei onde está aparecendo aí para você, mas tem uma frase minha aí. É a hora da verdade. Chega de mentiras. Chega de viver de religiosidade. Vamos nos converter. E como eu disse, a mensagem é mais light, mas, irmãos, deixa a gente triste, não é irritado não, é rejeição. Quando eu vejo uma live que com 2 pessoas aqui, ninguém curte, ninguém compartilha. Aí quando eu olho na live, tem 500, 600 pessoas que participaram, querendo ser abençoado, mas ninguém quis abençoar. Irmãos, nós temos que mudar nossa postura. É a hora da verdade. Ou eu sou ou não sou, ou eu sou ou não sou. Nós não vamos a um culto para assistir culto, não. Quem vai assistir o culto é Deus e o diabo. Nós vamos lá para cultuar. E aí o culto é individual. Deus lá mesmo na multidão, Deus reconheceu Zaqueu no meio da multidão. Porque Zaqueu estava com sinceridade. Zaqueu queria conhecer Jesus. E ele, por mais que ele se esforçou, ele não conseguiu ver Jesus. Aí ele se esforçou, correu, subiu numa árvore, o nome dele ficou na história. O nome do Zaqueu não é multidão. Nicodemos, sendo também um doutor da lei, mas ao invés de dizer que Jesus estava expulsando demônios por Beelzebu, não. Ele foi procurar Jesus e disse: Senhor, eu reconheço que ninguém faz o que o Senhor faz se Deus não for com ele. Então eu estou aqui, Senhor, para te dar força. Olha, levando um ano para Jesus, mesmo não sabendo nada, sendo um doutor da lei, ele diz: eu estou aqui porque eu sei que o Senhor é de Deus. Então isso aí traz ânimo para a gente. Agora, ficar lá escondido, não cultua a Deus, não faz nada. Meu irmão, aí complica, ninguém vem na live, porque a live não é entregue pelo TikTok, porque o TikTok vai entender que a live não vale nada,
E você é escondido nas sombras, desfrutando de tudo que Deus está passando e não reparte com ninguém. Não compartilha, não entra na live para me dar força, não curte, não faz nada. Só quer comer, 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 comer. É igual a sanguessuga. Dá, me dá, me dá, me dá. Sugando o sangue dos outros, mas não dá uma gota do seu sangue. Então, irmãos, infelizmente a mensagem hoje é light, mas eu tenho que falar o que Deus me coloca na boca. E Jesus fez tudo por mim. O que eu tenho feito por Ele? Em gratidão pelo que Ele fez por mim. Abra sua Bíblia aí, em Juízes capítulo 11 e 12. Os principais resultados da pesquisa. No fundo de uma cela fria, estava eu e a solidão. A alegria tinha ido embora, eu esperava a hora da execução. O pranto molhava o meu rosto e eu revendo os meus pecados. Me vi num beco sem saída, pois durante a vida eu fiz tudo errado. E eu sofrendo ali desesperado, chegou um soldado em as correntes e falou pra mim: você vai se livrar da morte, é seu dia de sorte, você pode ir. E ele disse: vai em paz, você não tem mais nenhum motivo pra ficar. Outra pessoa vai morrer em seu lugar. Eu era o criminoso, ele era sem pecado. Eu estava sendo solto, ele sendo condenado. Eu era a malícia e ele era sem maldade. Eu era a mentira, ele era a verdade. Eu estava em plena guerra, ele trouxe-me a paz. Ele era Jesus Cristo e eu era Barrabás. Ele morreu em seu lugar, ele não rejeitou você. Todos podem te rejeitar, menos ele. Então, cabeça para cima, vamos olhar para frente, vamos olhar para Jesus. E eu sofrendo ali desesperado, chegou um soldado, tirou a corrente e falou pra mim: você vai se livrar da morte, é seu dia de sorte, você pode ir. E ele disse: vai em paz, você não tem mais nenhum motivo pra ficar. Outra pessoa vai morrer em seu lugar. Eu era o criminoso e ele era sem pecado. Eu estava sendo solto, ele sendo condenado. Eu era a malícia e ele era sem maldade. Eu era a mentira, ele era a verdade. Eu estava em plena guerra, ele trouxe-me a paz. Ele era Jesus Cristo e eu era Barrabás. Ele era Jesus Cristo
e eu era Barrabás. Ninguém foi mais rejeitado do que Jesus. Eu já fiz a primeira live, a introdutória. Já postei no Facebook, já postei no vídeos aqui no TikTok, pequenos, já postei no meu canal no YouTube. Quem perdeu pode ir lá e ver o que foi falado na primeira live. Se é verdade, se é mentira, se é bíblico, se é falsas profecias. Vai lá e confere. Me honra lá também. A Bíblia diz que a gente deve dar honra a quem deve receber honra. E glória só para Deus. Glória só a Ele. Não divide só a glória para ninguém. Mas nós devemos honrar aqueles que nos ajudam, aqueles que nos abençoam. E para honrar alguém que está te abençoando aqui na internet, é um like, é um comentário, é uma força, uma energia positiva para deixar o outro mais animado, porque quanto mais eu animo o outro, mais coisa boa vem. Tem coisa boa chegando. Mas às vezes eu não quero. Às vezes eu só quero olhar para a terra. Estou sendo rejeitado e eu fico aí, me recolho a minha insignificância, porque alguém disse que eu sou insignificante. Mas e Deus? O que Deus falou para você? O que a palavra de Deus diz para você? Que você é insignificante? Aí não lê a palavra de Deus, não sabe disso. Aí eu estou aqui para mostrar para você que você é importante. Você, o mundo pode te rejeitar, mas Deus jamais. Ele deu o seu filho, Ele amou você de tal maneira que deu, não vendeu, não emprestou, não cobrou nada de você. Ele deu o seu filho unigênito, para que você tão somente nele creia e não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele diz, olha, Deus provou seu amor para conosco, em Romanos 5,8. Quando Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E João 3,16, primeira carta de João. Nisto consiste o amor, é nisso que eu vou provar o amor. Vou mostrar que o meu amor é consistência. Tem consistência e não é só de boca. Nisso consiste o amor, em que Cristo morreu por nós e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. O que custa dar um likezinho para a live chegar até mais pessoas? O que custa entrar e adorar a Deus na rolagem? Então, irmãos, vamos para a Bíblia. Vamos para o nosso estudo. Vamos aprender com a palavra e não com babaquice religiosa. Abra sua Bíblia aí no livro dos Juízes. Quantos juízes foram? Você sabe? Por que você não sabe? Porque você não lê a Bíblia. Aí vem erros em cima de erros. A igreja atual cometendo erros em cima de erros. Porque não lê a palavra, porque agora quer status. Porque agora faz o que acha que está correto e não o que está escrito na palavra. Rejeição, como vencer este mal? Então vamos pegar a receita aqui na vida de Jefté. Quantos juízes teve? Gente, eu fico impressionado com a sincronia bíblica. Tem gente querendo ser apóstolo agora, daqui a pouco vai ter gente, já tem um monte querendo ser juiz também. Como se Deus tivesse chamado para ser juiz. Irmãos, Deus chamou juízes também. No tempo quando Josué morreu, o povo precisava de líderes. E aí Deus começou a governar o povo através de juízes. Aí, dentre esses juízes, antes de existir reis sobre Israel, o povo era governado por líderes escolhidos por Deus, conhecidos como juízes. O primeiro grande juiz foi Moisés. Que tirou os israelitas do Egito, que foi sucedido por Josué, que liderou
a conquista de Canaã, da terra de Canaã. E depois de Josué, houve mais 14 juízes. Agora pensa bem, quantos apóstolos existiram? 14 apóstolos. Quantos juízes existiram? 14 juízes. Não tem mais apóstolos, estou afirmando. Deus deu uns para apóstolos, mas já está no passado. Porque Deus não quer dizer que Ele dá. Apóstolos foram aqueles que tiveram contato direto com Jesus, que aprenderam direto da boca de Jesus. Foram aqueles que fizeram parte do ministério de Jesus. Não tem o nosso sistema de governo presidencialista, não tem lá o primeiro, segundo escalão, a mesma coisa. Primeiro escalão foram 12 apóstolos escolhidos que representam as 12 tribos de Israel. Então, esses apóstolos foram escolhidos, participaram diretamente do ministério de Jesus. Judas jogou fora a sua oportunidade, poderia estar na Bíblia como confirmado como apóstolo, não mereceu, jogou fora a sua oportunidade, morreu. Mas precisava colocar outro no lugar para ficar completo 12, não podia ser 11. Não podia ser 11 apóstolos. Então, Deus orientou os apóstolos e escolheram 2. Desses 2, Deus escolheu um, Deus aprovou um, Matias. Completou novamente os 12. Só que aí foi para 3, porque Judas era um e morreu. Depois disso aí, o apóstolo Paulo teve um contato direto com Jesus. O apóstolo foi chamado da boca de Jesus. Não é como hoje Deus nos chama. Deus não chama ninguém para ser apóstolo hoje. Estou afirmando aqui com todas as letras. Errar é humano, permanecer no erro é burrice. Não adianta dizer que é. Eu sou o que Deus me escolheu para ser. Então eu estou aqui para combater mentiras. E ainda que eu queira pregar uma mensagem suave, eu acabo tendo que falar aquilo que Deus quer me falar, porque onde tem coisas erradas tem que haver conserto. Onde tem pecado tem que haver arrependimento. Tem que haver conversão, tem que haver mudança. Seja bem-vinda, irmã Eveline. Todos que estão chegando, vamos para a nossa mensagem suave. Vamos ver aqui ainda nessa introdução quais foram os juízes. Você sabe quais os nomes dos jogadores do seu Flamengo todinho? Você sabe um por um o nome de cada um, dos titulares e ainda dos reservas. Mas você sabe o nome dos 12 apóstolos ou dos 14 apóstolos? Qual a prioridade que o reino de Deus tem ocupado na sua vida? Você está cheio de palavra de Deus, cheio de futebol ou cheio de política? E diz que é servo de Deus e só fala em política. E diz que é servo de Deus e só fala em futebol. Ué, meu irmão, não tem alguma coisa errada aí não? Que tem tomado o primeiro lugar no seu coração? Jesus foi muito claro, a boca fala do que o coração está cheio. A sua boca tem falado de quê? Então, vale a pena estudar e ir guardando essas coisas na mente. Quais foram os juízes de Israel? Depois de Josué, vamos ver os nomes aqui? Pode escolher o nome aí para o seu filho aí, Maria Evelina. Vocês gostam de nome bonito? Pode ir escolhendo aí, ó. Otoniel, Eude, Sangar, segundo juiz, Débora, a quarta juíza, Gedeão, o quinto juiz, Tolá, sexto juiz, Jair, o sétimo juiz, Jefité, esse que nós vamos estudar hoje, Ibzan, Elon, Abdon, Sansão, Eli, Samuel, que foi o último juiz. Aí o povo não quiseram mais o sistema de governo de Deus, queriam um rei, e aí encerrou ali o tempo dos juízes, e agora começou um outro sistema, não escolhido por Deus, mas escolhido pelos homens. Onde agora teria um rei que ia sugar tudo que os israelitas tinham.
Eles quiseram assim, como nós temos livre escolha, não foi um sistema que Deus escolheu, foi o povo que escolheu. O sistema de Deus escolheu que vem lá desde a lei até os juízes. Daí para frente os homens quiseram um sistema de governo imitando o mundo ao redor deles, que tinha um rei e eles não tinham, só tinham juízes, então resolveram escolher por conta própria. Samuel foi o último juiz de Israel. Ele ungiu os 2 primeiros reis de Israel, Saul e Davi. Um totalmente mal sucedido porque não obedeceu. Foi ungido por Deus, mas não obedeceu a Deus. Aí, irmão, vamos aprender com isso aqui. Quantas pessoas são ungidas por Deus, mas não obedecem a Deus? Não importa se você foi ungido por Deus, mas é melhor obedecer do que sacrificar. Foi a palavra que Samuel disse para Saul, o rei que ele tinha ungido. Deus escolheu, agora que o povo queria, Deus falou, então vai ser Saul primeiro. E aí foi avisado, olha, quem pode sacrificar é só o sacerdote, o rei era político. Mas aí ele se meteu aonde não devia. Quantos ungidos do Senhor estão se metendo onde não é devido hoje? Quantos ungidos do Senhor que foram ungidos para pregar as boas novas e estão julgando o povo? Estão achando que Deus os chamou para ser juiz. Então, irmãos, vamos abrir o olho aí, porque às vezes nós cavamos a nossa própria sepultura. E a Bíblia fala que quem cava um buraco cai nele. É o primeiro a cair nele. Então a gente precisa ter muito cuidado, levar muito a sério as coisas de Deus e parar de brincar de ser crente. Obedecer é exatamente o que está escrito na palavra de Deus, como Samuel disse para ele, olha. Todas as vezes que ia começar uma guerra, quem sacrifica é o sacerdote. Ele não teve ordem de Deus para sacrificar, mas ele, pelo medo, pela ansiedade e pelo medo da rejeição, porque os soldados começaram a abandonar ele na frente de batalha, ele resolveu fazer o que ele achava que estava certo. Quantos de nós estamos aí fazendo o que acha que é certo? Não importa se foi ungido. O Espírito Santo não gosta de desobediência. A palavra de Deus está aí para a gente obedecer. Então vamos para o nosso texto. Já abriu aí? Traga sempre sua Bíblia, aqui é só a Bíblia, tá? Aqui não tem profetada não. Aqui tem profecias bíblicas. Então, livro dos Juízes, vamos começar no capítulo 11, mas vamos ler o 12, vamos ler a história toda. Para a gente ter conhecimento daquilo que nós estamos falando, daquilo que nós estamos ensinando e daquilo que nós estamos aprendendo. Para ninguém dizer assim, eu aprendi assim porque o irmão ensinou assim. Não, você tem que aprender o que está escrito, não o que eu estou falando. Aquele que não tropeça em palavras, o apóstolo Tiago diz que é perfeito, e eu não sou perfeito. E eu, dentro do calor da minha emoção aqui, eu posso falar algo que não está correto, então você está aí com a sua Bíblia na mão, conferindo. Então não acredito no que eu falo, acredito no que a palavra de Deus diz. Esse é o nosso erro. Ficamos acreditando em todo mundo e não acreditamos, não conferimos na palavra. Vamos lá? Era então Jefité, gileadita, da tribo de Gileade, né? Homem valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara Jefité. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos. E sendo os filhos dessa mulher já grandes, expulsaram Jefité e lhe disseram: não herdarás na casa de nossos pais, porque és filho de outra mulher. Então Jefité fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram a Jefité e saíram com ele. E aconteceu que depois de algum tempo, os filhos de Amon pelejaram contra Israel, e sucedeu que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciões de Gileade buscar a Jefité na terra de Tobi, e disseram a Jefité: vem e sê nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefité disse aos anciões de Gileade: porventura não me odiastes a mim e não me expulsaste da casa de meu pai?
Por que, pois, agora vieste a mim quando estás em aperto? E disseram os anciões de Gileade a Jefté: por isso tornamos a ti, para que venha conosco e combata contra os filhos de Amon e nos sejam por chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté disse aos anciões de Gileade: se me levardes de volta para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der diante de mim, então eu vos serei por chefe. Eu vos serei por chefe? Uma pergunta. E disseram os anciões de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos conforme a tua palavra. E assim Jefté foi com os anciões de Gileade, e o povo o pôs por chefe e príncipe sobre si. Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispá, e enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: que há entre mim e ti, que vieste a mim pelejar contra a minha terra? E disse o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté: é porque saindo Israel do Egito tomou minha terra, desde Amon até Jaboque, e ainda até ao Jordão. Restitui-me agora em paz. Porém Jefté prosseguiu ainda em enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo-lhes: assim diz Jefté: Israel não tomou nem a terra dos Moabitas e nem a terra dos filhos de Amon, porque subindo Israel do Egito andou pelo deserto até o mar vermelho e chegou até Cádiz. E Israel enviou mensageiros ao rei Edomita, dizendo: rogo-te que me deixe passar pela tua terra. Porém o rei dos Edomitas não lhe deu ouvidos, e enviou também ao rei dos Moabitas, o qual igualmente não consentiu, e assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas, e veio do nascente do sol à terra dos Moabitas e pelejou-se além de Amon. Porém não entrou nos limites dos Moabitas, porque Amon é o limite dos Moabitas. Mas Israel enviou mensageiros a Sion, rei dos amorreus, rei de Hesbom, e disse-lhe Israel: deixa-nos, peço-te, passar pela terra até ao meu lugar. Porém Sion não confiou em Israel para este passar nos seus limites. Antes Sion juntou todo o seu povo e se acampou em Jaza e combateu contra Israel. E o Senhor Deus de Israel deu a Sion com todo o seu povo na mão de Israel, que os feriu, e Israel tomou por herança toda a terra dos amorreus que habita naquela região. Por herança tomaram todos os limites dos amorreus, desde Arnon até Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Assim o Senhor Deus de Israel desapossou os amorreus de diante do seu povo, do povo de Israel, e os possuirias tu, essa terra? Não possuirás tu aquilo que Queimós, teu Deus, desapossaste diante de ti. Assim possuiremos nós todos quanto o Senhor nosso Deus desapossar de diante de nós. Agora, pois, és tu ainda melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas? Porventura contendeu ele em algum tempo com Israel? Ou pelejou alguma vez contra ele? Enquanto Israel habitou 300 anos em Hesbom e nas suas vilas, e em Aroer e nas suas vilas, em todas as cidades que estão ao longo de Arnon, porque não recuperastes naquele tempo? Tampouco pequei eu contra ti, porém tu usas mal comigo em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel
e entre os filhos de Amon. Porém, o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos às palavras que Jefité lhes enviou. E então o Espírito do Senhor veio sobre Jefité e atravessou ele por Gileade, Manassés, e passando por Mispar, de Gileade, de Mispar, de Gileade, passou até os filhos de Amon. E Jefité fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta da minha casa me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Assim Jefité passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão. E os feriu com grande mortandade, desde Aroer até chegar a Minite, 20 cidades até Abel-Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefité a Mispá, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro, com adufe, com danças, e era ela a única filha. Não tinha ele outro filho e nem filha. E aconteceu que, quando viu, rasgou as suas vestes e disse: ah, filha minha, muito me abatestes e estás entre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. Porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse: meu pai, tu deste a palavra ao Senhor, faz de mim conforme o que prometestes, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: concede-me isto, deixa-me ir por 2 meses, que vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E disse ele: vai. E deixou-a ir por 2 meses. Então foi ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. E sucedeu que ao fim de 2 meses tornou ela para o seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito, e ela não conheceu o homem. E daí veio o costume de Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano lamentar por 4 dias a filha de Jefité, o gileadita. Lê o versículo, capítulo 11 também. A palavra de Deus nunca é demais, tá, gente? É para ler tudo mesmo. A preguiça de ler a palavra de Deus acaba fazendo a gente cometer erros. Então se convocaram os homens de Efraim e passaram para o norte e disseram a Jefité: por que passaste a combater contra os filhos de Amon e não nos chamaste para ir contigo? Queimaremos a fogo a tua casa contigo. E Jefité lhes disse: eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon, e chamei-vos e não me livrastes da sua mão. E vendo eu que não me livraste, arrisquei a minha vida e passei contra os filhos de Amon, e o Senhor nos entregou nas mãos. Por que, pois, subistes vós hoje para combater contra mim? E ajuntou Jefité a todos os homens de Gileade e combateu contra Efraim. E os homens de Gileade feriram Efraim, porque estes disseram-lhe: fugitivos sois de Efraim, vós gileaditas que habitam entre Efraim e Manassés, porque tomaram os gileaditas de Efraim os vales do Jordão. E sucedeu que, quando algum dos fugitivos de Efraim dizia: deixai-me passar, então os gileaditas perguntavam: és tu efraimita? E dizendo ele: não, então lhe dizia: então lhes dizia: dize, pois, Shibolete. Porém, eles diziam Sibolete, porque não podiam
não o podiam pronunciar bem. Então pegava ele e o degolava no val do Jordão, e caíram de Efraim naquele tempo 42.000. E Jefité julgou Israel 6 anos. E Jefité, o gileadita, faleceu e foi sepultado numa das cidades de Gileade. E aqui termina a história de Jefité. Meu irmão, o que você está deixando escrito na sua história? 14 juízes. Leia aí a palavra de Deus e veja o tamanho da história de cada um. Qual o tamanho da história que você vai deixar? Qual o legado que você vai deixar? Um legado bom? Bom dia, irmã Tana, irmã Marilene. Qual o legado que você está deixando para os seus filhos? Qual a história que você está deixando para os seus netos? A nossa história, nós vamos embora. A nossa vida aqui é passageira. Nós vemos que Jefité morreu. Todo mundo que nasce morre. Tomara que a mensagem hoje não seja tão salgada, porque essa não é a minha ideia. Eu estou aqui com a mente para pregar uma mensagem que traz alento ao seu coração. Só que muitas vezes a ferida é muito grande e precisa de ser... Eu conheço isso, tá? Está cheio de bicheiras e a ferida vai nos matar. Eu estou falando como boiadeiro, nunca fui pastor de ovelhas, mas já fui tomador de conta de bois. E tinha dia que eu saía para cuidar dos bois e achava um com uma roseta de ferida enorme. Por que a gente vê que vê a ferida? Porque a gente vê o boi todo cheio de sangue. Os bichos varejeiros começam a morder dentro da ferida, é um sofrimento terrível. Você vê o boi desinquieto. Quando você vê o boi batendo muito a cabeça, se debatendo muito, ou banando muito a cauda, o desinquieto em pé, não para, você pode saber e investigar que tem uma ferida nele. E essa ferida está cheia de bichos. E aí, às vezes, o estado dessa ferida e a quantidade de varejeira que está são tão grandes que é preciso da gente pegar aquele boi, bezerro ou vaca, amarrar os 4 pés, porque ele é bravo e ele pode machucar a gente, amarrar a cabeça, deixar ele totalmente imóvel, e agora você vai naquela ferida com alguma coisa, com um pedaço de pau, com uma pazinha de madeira, e agora ali você começa a cavar dentro da ferida. Você olha aquela ferida funda e aquele está fervendo de bicho, mordendo, comendo aquele animal vivo. E às vezes você precisa fazer uma pazinha de madeira, desinfetar ela, e ali ir puxando bichos. E o estômago revira e você quer vomitar, mas você é o responsável por aquilo ali, e você tem que cuidar daquela ferida. É essa a função dos pregadores de verdade hoje. Tem que mexer com a ferida, não dá para deixar. Tem que curar a ferida. Essa é a função dos supervisores do rebanho de Deus. E ali a gente com aquela pazinha tirando, e às vezes a gente tirava quase meio litro de bicho varejeira que estava comendo aquela ferida. Hoje são demônios, na vida espiritual são milhares de demônios na vida de uma pessoa. E aí você tem que usar o dom que Deus te deu, você tem que usar a ousadia que Deus te deu, e você tem que, mesmo com o seu estômago revoltando, você tem que ir lá e fazer o curativo. Aí depois que você tira todos aqueles bichos que estão comendo aquele animal vivo, como os demônios, estão devorando a vida das pessoas, causando sofrimentos terríveis no rebanho de Deus.
porque os supervisores agora não enxergam mais. Aí tem que tirar tudo. Alguém que é responsável, que não quer deixar esse animal morrer, tem que fazer esse trabalho. Estou fazendo um comparativo, para a gente entender a gravidade das coisas. Então, irmãos, qual a maior ferida hoje que aflige a humanidade? E é dessa ferida que eu quero ajudar você hoje. Talvez você é uma dessas pessoas que está aí com uma bicheira terrível na sua vida. Demônios destruindo a sua vida porque você está com uma ferida chamada rejeição. Você foi rejeitado pelos seus pais. Você foi rejeitado pelo seu esposo, você foi rejeitada pelo seu esposo, pela sua esposa, você foi rejeitada pelos seus filhos, você foi rejeitado pelo mundo, ninguém gosta de você. E principalmente porque você quer agir corretamente. E as pessoas te rejeitam hoje porque você está fazendo correto. Uma live onde a pessoa está pregando a verdade, não vai ter quase ninguém. Eu parabenizo essas 11 pessoas que estão aqui. E você que está no FOIU, vem para cá para me dar força, para me dar energia positiva. Não fica aí só querendo ser abençoado, não. Vem me abençoar também, com a sua energia, com a sua força. Porque você só vai ser abençoado se você abençoar. E é Deus que abençoa, não sou eu. E aí você fica aí com a sua ferida de longe, com medo de chegar e alguém começar a arrancar os bichos de dentro da sua ferida. Você prefere morrer comido de bicho como Herodes do que glorificar a Deus. Todos que não glorificam a Deus morrerão comidos de bicho. Irmãos. Herodes é apenas uma figura ilustrativa para a gente entender isso. Fez um belo discurso, pregou uma bela mensagem e agora a multidão o aplaude, a multidão o ovaciona e diz, não é voz de homem, isso é voz de Deus. E aí ele fica bem caladinho, ele não dá glória a Deus, ele não tem coragem de abrir a boca e dizer, se eu estou falando alguma coisa aqui que está tocando no seu coração, não sou eu, é Deus. Eu não tenho nada disso para falar, eu não tenho essa sabedoria, eu não tenho essa capacidade. Herodes cometeu o erro de pegar a glória para ele. Ficou caladinho, ficou feliz. Talvez os elogios sejam piores do que a rejeição. Talvez se o povo tivesse rejeitado Herodes, tivesse puxado a orelha de Herodes e falado, olha, você não está correto. Você falou bonito, mas você mandou arrancar a cabeça de um homem inocente. Você deu para sua concubina a cabeça de João Batista em um prato. Mas agora, porque falou bonito, agora quer glória para ele. Não tinha direito a nenhuma glória. Mesmo assim, Deus o estava capacitando, mesmo ele tirando a cabeça de João Batista, mandando arrancar. Muitas vezes, meus irmãos, é melhor ser rejeitado do que ser ovacionado. Se você entender a rejeição dos seres humanos, é melhor você ser rejeitado do que ser ovacionado, do que ser elogiado. Se você entender que Deus nunca te rejeitou, é melhor você ser rejeitado pelas pessoas, porque você é correto, porque você fala a verdade. Hoje, são ovacionados aqueles que apoiam o erro. Hoje é o poste mijando no cachorro e sendo todo mundo aplaudindo. É o justo indo para a cadeia e o bandido sendo solto e todo mundo aplaudindo. Aí você chega e fala a verdade, você vai para a cadeia também. Como o apóstolo Paulo e Silas, você não vai ser ovacionado. Mas você vai glorificar a Deus pelo privilégio de poder falar a verdade ainda no meio de uma geração corrupta e perversa, morta em seus delitos e pecados. Mesmo sendo rejeitado, você e eu somos privilegiados. Você que fala a verdade, não esteja atrás de aplausos.
Porque Deus corrige todas as injustiças. E Ele vai corrigir a injustiça. Naquele dia, diz Malaquias, veremos a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Entre o que é sério e o que não é sério. Entre o que fala a verdade e entre o que fala mentira. Entre o que prega a verdade e o falso profeta. Naquele dia veremos a diferença, Malaquias disse e Jesus confirmou. Naquele dia muitos dirão, Senhor, em seu nome expulsamos demônios. Em seu nome curamos, em seu nome operamos maravilhas. E ele dirá, apartai de mim, malditos para o fogo eterno, porque vocês não falaram a verdade. Vocês usaram o meu nome para benefício próprio, para ser ovacionado. Vocês não ficaram com medo de ser rejeitado e resolveu concordar com tudo que era errado. Você apoiou o aborto, eu dei a vida, você apoiou o aborto. Você só apoiou aquilo que não prestava. Você pregou bonito, você cantou bonito, mas você não defendeu a verdade. Então, irmãos, não importa se o mundo nos rejeita, não importa se a família nos rejeita. Deixa Deus curar essa ferida no seu coração, como curou e cura em mim todos os dias. Ninguém foi mais rejeitado do que Jesus. Mas no final ele disse, Pai, perdoa eles. Ele terminou a sua missão. E terminou do jeito que Deus planejou e não do jeito que ele queria. Morreu na cruz por mim e por você. Foi rejeitado. Seria julgado no lixão como todos os bandidos. Mas como Deus honra aqueles que o honram, Deus deu para ele um sepulcro novinho. Deus levantou alguém que não o rejeitou, mesmo seu cadáver, alguém pegou seu cadáver, deixou Deus usar e levou e colocou no seu próprio túmulo. O importante não é o início nem o meio da história, irmãos. A gente precisa entender que o meio, talvez o meio, o início, é triste, é terrível, é difícil, mas o final da história vai ser maravilhoso. Dentre esses homens, que podemos aprender com Jefité? Talvez a história de Jefité se repita por milhares e milhares de pessoas. Talvez alguém que está vendo esse vídeo, ou aqui ao vivo na live, a mesma história de Jefité aconteceu na sua vida, talvez idêntico. Irmãos, Deus me deu o dom poético e muitas vezes eu cheguei e fiz poesias em casa que eu estava evangelizando. Tem uma história do São João que eu fiz, ela poética, e eu um dia, várias vezes, cheguei e li aquela poesia na casa de pessoas que nós estávamos evangelizando e a pessoa falou, irmão, você sabia da minha vida? Por que você escreveu a minha vida do jeito que aconteceu, do princípio ao fim? Você só colocou o nome do São João, e o meu nome não é São João, mas a história é a minha. Então, irmãos, a história de Jefité pode ser a história de milhares de pessoas. Talvez você não foi rejeitado pela sua família, mas você foi rejeitado pela sua igreja, que era para te amar. Te jogou para fora. E hoje você carrega esse peso, essa ferida, e os demônios aproveitam e vão só corroendo. Jefité não escolheu como nascer. Nós não podemos escolher nossos pais. Nós não podemos escolher nossos irmãos de sangue. É Deus que escolhe. E às vezes, a maneira de Deus trabalhar, nós não vamos conseguir entender nunca, irmãos. Obrigado, Imantana. Por essa razão, nós precisamos estar atentos à palavra de Deus para entender o projeto de Deus na nossa vida. Quantas vezes Deus quis fazer a gente aprender isso e só lendo a palavra que a gente vai entender. Na linhagem de Jesus, quantas pessoas reprovadas por nós, mas foram aprovadas por Deus. Raabe, uma prostituta, um relacionamento de Judá com a sua nora. E é muita coisa, são tantas coisas para a gente citar aqui.
Pessoas traumatizadas que Deus usou uma história, uma situação para consertar. Deus não quer que você viva no pecado, Deus quer que você saia do pecado. Deus não quer que você viva no trauma, Deus quer tirar você do trauma. Deus não quer que você viva na escuridão, Ele quer que você viva na luz, não nas trevas. Você precisa entender, que senão você vai continuar nas trevas. E assim como muitos de nós não escolhemos nascer nem no berço milionário, como esses califas, nós também não podemos escolher nascer no lar mais pobre, como eu nasci. Que não tive direito a uma fralda, não tive direito a uma mamadeira com leite. Depois os mais novos já começou a ter uma cabrita, mas nós os mais velhos só tínhamos o peito da mamãe. E uma morreu desnutrida por causa disso, mas Deus preservou a minha vida. Então eu não escolhi nascer naquele lar pobre. Eu não escolhi nascer naquele lar onde a minha mãe era totalmente entregue à idolatria espírita. E me consagrou aos 8 dias a entidades. Eu não escolhi isso para mim. Podia estar carregando esse trauma e acabei carregando esse trauma por muitos anos. Assim como Jefté. Só que meu trauma eu não conhecia ele direito, eu não entendia, mas eu tinha um trauma terrível. Não podia nem dormir, as entidades não me deixavam dormir. Pesadelos e mais pesadelos. Teve que ter uma libertação, mas Deus tem um propósito com tudo. Tem a vontade de Deus, absoluta, e ninguém muda, e tem a vontade permissiva de Deus. Então Deus permitiu que eu nascesse e que essas coisas acontecessem para eu ter uma história para contar para vocês hoje. Todos nós precisamos ter um testemunho para dar. E a nossa mensagem é forjada no calor da fornalha, às vezes muito antes da gente conhecer Jesus. Como vai haver um milagre se não haver uma necessidade do milagre? Só vai haver uma cura onde tem uma enfermidade. Só vai haver uma libertação onde alguém está preso. Então, irmãos, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mas se a gente não entender, a gente vai ficar traumatizado com tudo. E Jefté nasce de um pai com uma prostituta. Ali as tribos de Israel só podiam casar com pessoas da própria tribo. Não podiam nem se misturar, mas agora o pai de Jefté sai da linha, tem um caso com uma prostituta e essa prostituta fica grávida. Que culpa teve Jefté? Muitas vezes, e na maior parte das vezes, os nossos traumas não são culpa nossa. Mas pode saber que Deus está na direção da história. É Ele que dá a vida. E é Ele que tira. Isso está muito claro na palavra de Deus. Como que eu vou me aborrecer com a minha vida, dependendo da situação que eu vim ao mundo, se é Ele que está na direção de tudo, se é Ele que dá, se é Ele que tira? E é assim que está na palavra, é assim que eu acredito. Deus nunca perdeu o controle, irmão. Você faz parte do projeto de Deus. Deixa Ele tirar os seus traumas, deixa Ele curar suas feridas com a palavra. E agora Jefté nasce. E agora seus irmãos crescem. E agora vem a rejeição. Sai daqui. Você é retardado, você é um filho de outra mulher. Você não tem direito de viver aqui. Irmãos, o mundo pode ser injusto, mas Deus continua justo. Deus nunca mudou. Deus continua lá do mesmo jeito, sentadinho no seu trono, na direção de tudo, amando do mesmo jeito o ser humano. Porém, o pecado, ele nunca amou, não vai amar, não ama e jamais vai amar. Então, lá em Isaías 59, 1 e 2 está dizendo: não é a mão de Deus que está encolhida para te ajudar, para te salvar, para operar um milagre na sua vida. Não é o ouvido de Deus que está tapado para não ouvir as suas orações. Você tem orado, mas você não tem aberto mão do pecado. Não adianta orar
senão abrir mão do pecado. Deus faz a parte dele, mas tem uma contrapartida minha. É mensagem completa. Santificai-vos hoje, que amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Tem que se converter. Senão o trauma vai continuar. Senão a ferida vai continuar aberta. Quantas pessoas feridas nas igrejas? Fazendo parte do corpo de Cristo. Aí o corpo de Cristo não progride. Quantos meses aí na sua igreja, pastor, ninguém se entrega a vida para Jesus? Há quanto tempo você não consegue ganhar uma pessoa para Jesus? Está doente, irmão. Vai só declinando, vai só acabando. Olha bem. Jefté nasceu naquela situação. E depois, versículo 4 do capítulo 11. E aconteceu que depois de algum tempo, os filhos de Amon, não é aqui não. É versículo, capítulo 11. Olha aí. E era Jefté o Gileadita, ele era Gileadita, filho de Gileade. O nome do pai dava nome à tribo. Um homem valoroso, porém filho de uma prostituta. Ele escolheu isso? Não. Mas foi expulso e eles acharam que ele tinha que pagar o preço por isso. E agora, irmãos, essa aí é a função da igreja, é buscar, como Jesus, buscar e salvar o que se havia perdido. Agora, diante de tanta rejeição, de tanta acusação de uma coisa que ele não fez, ele agora fica desamparado, não tem herança. Mesmo sendo filho, foi rejeitado. Versículo 3. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos. Olha, fugiu, irmão. Expulsaram ele. Espaventaram ele. E foi para onde agora? Para a terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com Jefté e saíram com ele. Agora lá no meio de outras companhias. Já que os irmãos não querem, agora esse homem se ajunta com pessoas levianas, com ladrões, com outras pessoas rejeitadas. Vamos orar no final, tá, irmão? Fica aí na live que a gente vai orar, tá ok? Aí, irmãos, uma coisa que eu quero dizer para você aqui. Isso mudou o caráter de Jefté? Eles expulsaram ele de casa, ia sair com esse trauma. E ele ser obrigado a morar numa Cracolândia ou nas ruas, pela rejeição, mudou o caráter dele? Irmãos, quem é, é. Quem é inclinado para as coisas do mal é inclinado para as coisas do mal. Ninguém tem desculpa. Porque você foi rejeitado, expulso para as ruas, agora é obrigado a morar na rua, você não é obrigado a fazer o que os moradores de ruas todos fazem. Você não é obrigado a nada. Essas coisas, esses traumas não podem mudar o nosso caráter. Ah, estou revoltado com Deus. Jefté tinha tudo para ser revoltado com Deus. Foi expulso da sua própria casa. E seu pai? Será o que seu pai fez? Não sei se ele era vivo, mas se era vivo não fez nada. Ninguém defendeu ele. Então agora, isso aí mudou o caráter dele? Não. Por que não mudou? Porque sabia de quem ele era filho. Não importa as pessoas dizer que você não é filho de Deus. Você se preocupa com isso? Eu não tenho dúvida nenhuma da minha filiação. A minha fé não depende do que os outros falam, não. Depende do que Deus me falou. E Jefté tinha certeza que ele era filho de Gileade. E se ele era filho de Gileade, ele pertencia à tribo dos Gileaditas. E ele não tinha dúvida disso. Então, como um israelita, filho de Gileade, ele tinha que obedecer à lei, mesmo estando lá fora. Israel tinha uma lei e ele não deixou.
apesar de se juntar, ter que ser obrigado a morar com pessoas, como a Bíblia diz aqui, pessoas que não eram do bem, ele não era obrigado a fazer o que eles faziam. Levianos. Agora os irmãos rejeitaram ele e agora os levianos o receberam. Gente, é tanta coisa. É por isso que a live às vezes vai quase o dia inteiro, porque um pedacinho da Bíblia tem tanta coisa para a gente aprender que a gente se empolga. Irmãos, a igreja tem rejeitado seus irmãos. Ao invés de trabalhar para ajudar a curar as feridas, a pessoa está ferido. E nós somos esses Gileaditas hoje. Quantos Jeftés nós temos mandado ir embora? Temos excluído nossos halls de membro. E aí os levianos os recebem com todo amor e com todo carinho. E aí a gente diz que é povo de Deus. A gente diz que é igreja, mas pelo nosso legalismo, não, você é filho de uma prostituta. Sai daqui. Aí os filhos do diabo recebem a pessoa bem. E aí se a pessoa não tiver certeza do que ela é, do seu caráter, da sua filiação, aí meu irmão, vai enveredar, vai seguir, fazer o mesmo que os levianos fazem. Mas nós vemos aqui que, apesar de Jefté ser rejeitado, até mesmo pelo pai que permitiu aquilo ali acontecer, ele não fez o que os outros faziam. Lá fora ele continuou obedecendo a palavra de Deus. E você? Aí você agora vai dar desculpa que porque você foi rejeitado agora, você vai falar, não, eu estou usando isso, estou cheirando, estou usando porque me rejeitaram. Não, irmão, não tem nenhuma desculpa. Deus não te rejeitou. Continua firme. Continua constante. Sempre firme na obra do Senhor. Você não sabe por que Deus te mandou para lá. Será por que Deus permitiu que essas coisas acontecessem? Porque Deus permitiu, agora você vai se revoltar contra Deus ou contra aqueles que fizeram? Nem contra aqueles que fizeram. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então agora Jefté está lá, naquela situação. Mas Deus é justo. Se existe uma coisa que o Deus Criador se revelou no Antigo Testamento é como justiça, tá, gente? Então Deus se revelou de 3 formas. Como Deus justo, Criador, sustentador de tudo. Como Deus Salvador e agora como Deus Consolador. Que nos direciona. E agora Deus ali não importa quanta injustiça fizeram. Mas ele sabia o que era justiça e o que era injustiça. E ele, apesar de não ser como nós que tem uma Bíblia na mão, mas ele respeitava. Tanto que ele citou tudo que aconteceu lá quando eles vinham no deserto. Você sabe quem é Moabe? Você sabe qual é essa descendência? Esses que agora estavam querendo escravizar Israel e foi preciso Jefté tomar a frente para livrá-los? Frutos de desobediência, tá, gente? Descendência de Ló, Amon e Moabe. São os descendentes de Ló, filhos de Ló com as filhas. Porque Ló não obedeceu a Deus. Deus mandou ir para Zoar e ele quis ir para Ai. Pagou o preço. E a própria descendência dele pagou o preço porque ele não obedeceu a Deus e quis escolher. Sempre quando a gente quer escolher para a gente vai quebrar a cara e vai ser um problema para a vida dos outros. Jefté não foi assim. Jefté foi usado por Deus para fazer justiça àqueles que perseguiram Israel lá no deserto. Ele falou, a terra que vocês querem tomar não é suas mais. O Senhor deu para Israel. Foi conquistado com luta, com suor. E é o Senhor que deu. Então ninguém vai tomar.
E agora, irmãos, quem vai ser os primeiros soldados de Jefté? Os homens levianos que estavam com ele lá. Sabe por quê? Apesar de ele estar lá no meio dos homens levianos, ele era um exemplo para eles. Ele se transformou em um líder lá. E você? Para que Deus colocou você aí morando na rua? Para se transformar em um exemplo para esses que estão aí, nas trevas. E aí o seu trauma tem que ser superado. Como se supera um trauma? Jefté não tinha raiva dos irmãos. Mesmo sendo tão injustiçado, ele não carregava ódio no coração. E o seu coração, como está? Cheio de mágoas, cheio de ódio? Então a ferida está aberta. Apesar de ele ter causado uma ferida na vida de Jefté, mas Jefté não estava ferido, não. Apesar de ter rejeitado ele, empurrado ele para uma situação, ele estava com seu coração totalmente limpo. Ele não estava lá com ódio dos irmãos que expulsaram ele de casa. Por quê? Porque ele estava na palavra de Deus, porque ele estava obedecendo a palavra de Deus, mesmo sendo expulso no meio do povo de Deus. Então, porque você foi excluído por alguém aí da igreja, você pode continuar santo do mesmo jeito, você pode continuar puro do mesmo jeito, você pode continuar obediente do mesmo jeito. Você não é obrigado a participar do que os outros fazem. Por essa razão, a liberdade é total e a Bíblia diz que todas as nossas justificações serão como trapo de imundícia diante daquele que nos criou. Porque você não é obrigado a pecar. Você peca porque você quer pecar. Aí você se faz preso do pecado, aí depois o pecado te prende. Mas a princípio ninguém é obrigado a fumar, ninguém é obrigado a matar, ninguém é obrigado a roubar. Você escolhe. Você não supera seus traumas e acaba sendo engolido pelo sistema demoníaco que existe no mundo operando. E aí a ferida que você tinha vai só crescendo. Ao invés de ser curada, vai só crescendo. Mas a ferida de Jefté estava curada. E agora ele serviu de exemplo por aqueles que também eram rejeitados. Ele estava, ao invés de estar ali reclamando, ele estava ajudando a curar a ferida daqueles que estavam também feridos como ele. Todos que estavam lá sofreram as mesmas injustiças. Mas Deus não se esquece. Deus justo estava olhando. Porque Deus é justiça. E agora por que Deus permitiu aquela opressão dos amonitas e moabitas em cima de Israel? Para eles acordar, para eles lembrar da injustiça que eles praticaram com alguém. Aí você está aí doente e nem lembra. Você está aí passando por uma perrengue, mas você não para pensar no que você fez, nas injustiças que você cometeu. Irmão, eu sempre falo aqui, esses dias eu tenho batido nessa tecla. Quem peca em pensamento, confessa em pensamento, tá? Quem peca por omissão pede perdão a Deus, porque desobedeceu a Deus. Mas quem peca contra o seu irmão tem que ir lá e pedir perdão ao seu irmão. E se você pecou particularmente, como alguém já pecou contra mim e veio pedir perdão para mim sem eu saber nem o que ele tinha pecado contra mim, e veio na minha casa, é assim que a Bíblia ensina. Veio, quer me pedir perdão? Irmão, quero pedir perdão. Falei, mas perdão de quê, irmão? Não, porque eu pensei que você tinha roubado meu canivete há 4 anos atrás, com certeza me destruiu me chamando de ladrão, né, que eu não sei. E veio e falou, ó, quer pedir perdão a você. Veio no meu portão. Falei, mas irmão, pedir perdão de quê? Irmão, porque eu com certeza contou para todo mundo que eu tinha roubado um canivete dele e depois achou o canivete dentro da parede. Deus fez justiça. Nosso Deus não é Deus de confusão. Outro veio na minha porta e Deus tinha me tirado. Se eu estivesse em casa, ele tinha me matado. Veio 3, 4 vezes no dia para me matar e Deus tinha me tirado de casa. Aí depois ele entendeu que era tudo uma coisa demoníaca na mente dele. Ele me chamou e falou que queria que eu fosse lá na casa dele, eu e minha esposa. Chegou lá, pediu perdão para mim.
queria pedir perdão para a igreja, falou, você é um evangelista, irmão, e eu pequei contra você, eu quero que você me dá a oportunidade de pedir perdão à igreja pelo que eu fiz contra você. Eu disse, irmão, não precisa não. Você já reconheceu o seu pecado, para mim eu não tinha nada contra você, você já está perdoado mesmo antes de eu saber que eu nunca tive mágoa contra você. Ele disse, olha irmão, então eu quero que você me discipule. Quero que você ajude a minha mulher a voltar, porque a mulher tinha largado ele, e eu quero que você me dê estudo bíblico. Você, irmã Maria. Eu falei, tudo bem, irmão. Não tinha mágoa nenhuma no meu coração. Irmão. Cometeu a injustiça com o amigo. Fomos lá, demos vários estudos para ele, se batizou e morreu. Morreu logo em seguida. Então, irmãos, mas quem peca publicamente, irmãos, tem que pedir perdão publicamente. Você pecou na internet? Você mentiu para alguém? É aqui que é o lugar de pedir perdão. Todo mundo viu que você falou de mim? Ou eu falei de você? Você denegriu a minha imagem para o mundo inteiro, então você tem que vir pedir perdão para o mundo inteiro ver. O tipo de perdão que você vai pedir depende do tipo de ofensa que você fez. Se é público, tem que pedir perdão publicamente, é descer do salto. É se humilhar, porque os humilhados serão exaltados, mas os exaltados serão humilhados. Não adianta varrer para debaixo do tapete. Tem que se consertar. E a palavra de Deus é muito rígida. Se vieres oferecer uma oferta e lembrar que algum irmão tem alguma coisa contra você, que você ofendeu, e talvez essa pessoa, a gente não sabe, mas talvez essa pessoa esteja lá com a ferida aberta, carregando um trauma, vai lá primeiro, deixa a sua oferta. Não adianta ofertar com o coração podre. Vai lá e pede perdão para o seu irmão e depois volta e oferece a sua oferta. Porque corre o risco de a sua oferta não ser aceita. Deus não aceitou a oferta de Caim, por quê? Porque Caim estava com inveja de Abel. Então, irmãos, o nosso coração tem que ser limpo. E Jefité estava com seu coração limpo. Mesmo depois de tanta pancada, tantos traumas. É isso aí, irmão Paulo Roque. E agora, vão lá chamar Jefité. Então, Jefité saiu fugido. Agora vamos buscar. Irmãos, tem muitas mulheres que têm desistido da bênção que é o seu marido. Depois, quando vê outra mulher feliz com aquele marido que ela jogou fora, aí quer de volta. Aí, dependendo do tempo, aí é tarde demais, tá? Aí, você jogou no lixo, alguém já pegou. E vice-versa também, esposa. Nós somos tão estranhos como seres humanos, que era para ser inteligente, mas nós, muitas vezes, jogamos um tesouro no lixo e depois queremos ele de volta e já não tem mais jeito. Jefité era um tesouro. E só porque era filho de uma prostituta foi jogado no lixo. Ele não tinha culpa disso. Quantos de nós estamos sendo rejeitados uns pelos outros? Não temos nenhuma culpa de ser assim. É a nossa personalidade. Aí a pessoa quer que o outro pense igual a ele, sente igual. Não tem, gente. Homem e mulher totalmente diferente, nós uns dos outros. E não existe ninguém perfeito. Não existe homem perfeito, nem mulher perfeita. Quantas vezes a Gretchen se casou? Será que ela encontrou o marido perfeito? Tantos outros que nós podemos ver aí. Tem pessoas aí do meio artístico que nunca se separou. Podemos ver Tarcísio Meire, tantos outros aí, que morreram juntos. Mas e outros? Quantas vezes se casaram? Será que encontrou a mulher perfeita? Será que encontrou o homem perfeito? Jamais vão encontrar, irmão. Não existe. Jesus deixou claro, só há um bom que é Deus e a gente está buscando alguém perfeito. Não existe, meus irmãos. Todos nós temos traumas, todos nós temos defeitos e, além de tudo, somos personalizados. Deus não... Alguém disse assim, que Deus fez você e jogou a
fora. Não é mentira, irmãos. Cada um de nós somos feitos de forma tão especial, não existe outro igual. Aí você acha que você é modelo de perfeição para outras pessoas? Não, irmão, não existe isso na face da terra. Você me vê aqui, e às vezes você pode até se encantar aqui com um homem bonito. Aí eu sou obrigado a rir, né, gente? Um homem formoso, charmoso e bonito desse aqui, irmãos. Se você me vê lá na realidade, na roça, capinando, com a perna que é poeira pura, escarrando barro de poeira do chão, você vai falar, caramba, isso não é aquele homem que estava lá. Por quê, irmãos? Porque aqui tem recurso. No WhatsApp não tem. Mas aqui tem, irmãos. Aqui eu posso melhorar a minha imagem. O TikTok tem tanto recurso. Você olha aí alguém fazendo uma live e você pensa que é um príncipe. Aí quando você vai conhecer na realidade é um sapo. Tem gente se dando mal aqui, largando marido, largando mulher e trocando por uma ilusão das redes sociais. Cuidado, irmãos. Não existe homem perfeito, não existe mulher perfeita. Todos nós somos pecadores. O nosso problema é o pecado que nos faz tão ruins, tão rebeldes, tão insensatos. E Jefité, o que nos faz perfeitos é a palavra de Deus. É por essa razão que nós temos que ser igual a Cristo, porque Cristo é perfeito. E aonde eu vou ficar parecido com Ele? Na palavra. Aprendendo o que Ele ensinou, aprendendo dele, vivendo como Ele viveu. Não é parecido em fisionomia, é parecido em caráter, em ética, em moral e caráter. Pessoas obedientes, pessoas que amam o próximo como a si mesmo, pessoas que amam a Deus de todo o seu coração. Para ser parecido com Cristo é exatamente isso. Aí nós falamos que somos cristãos, mas é tantos traumas. Gente, preste atenção a uma coisa. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados, já estamos curados. Em Cristo somos perfeitos, sem Cristo somos miseráveis pecadores cheios de traumas. Mas nele somos perfeitos, é Ele que nos faz perfeito. Porque é a imagem dele em mim que me faz. Eu? Não, então um dia nós vamos ser revestidos daquilo que Jesus conquistou na cruz, a incorruptibilidade, a imortalidade. E aí, assim, aí seremos perfeitos. Aí não envelheceremos mais. A maior prova de que somos pecadores é que nós envelhecemos. Se Adão e Eva não tivessem pecado, continuavam jovens lá do mesmo jeito e bonito. Mas olha aí a marca do pecado, ó. Olha aí a marca do pecado para toda a banda. Eu estou mostrando só um pouco. Não adianta botox, não adianta ter dinheiro para fazer cirurgias plásticas que vai continuar assim, envelhecendo e vai morrer. Então, irmão, Jefité agora, sem mágoa no coração, aceita um pedido de desculpas. Aceita um pedido de perdão. Mostra o seu caráter nisso aí. É nisso aí que nós mostramos o nosso caráter cristão. É quando nós perdoamos e quando nós estamos dispostos a receber o perdão. Falei disso numa outra live aí, que se o apóstolo Paulo não tivesse aprendido isso, teve que aprender a se perdoar, a não carregar as marcas dos erros dele em sua vida cristã. Foi um dos piores homens, mais cruéis para a igreja, tudo porque ele achava que estava correto, religiosamente correto. Jefité foi rejeitado. Qual a lição que Jefité pode deixar para a gente? Ele foi rejeitado. E de novo, tá, gente? Mesmo depois que ele venceu a guerra, ele disse para o Senhor, tinha um compromisso com Deus, e falou, Senhor, se o Senhor me entregar essas pessoas na minha mão, porque não sou eu, não é a minha força, olha como ele era sadio.
eu vou oferecer alguma coisa que sair à porta. Primeira coisa que sair. Irmãos, caráter. Honrou. Aí tem contradições aí, eu prefiro não falar. Mas nós nos realizamos nos filhos, até hoje. Uma mulher que nunca é mãe, ela é uma mãe frustrada. Não é feliz completamente. Até hoje. Mesmo com tanta bagunça aí da família, a mãe ainda tem um prazer enorme de ser mãe. E naquele tempo, quando um homem que perpetuava a sua geração eram os filhos. E agora a gente não sabe que tipo de sacrifício, mas ele honrou o que ele falou para o Senhor. Jefité não teve descendentes diretos. Pode ter tido descendente secundário, como Ismael foi de Isaac, de Abraão. Mas não teve também descendentes legítimos de sua esposa, porque só tinha uma filha. E essa filha nunca pôde se casar. Porque Jefité tinha que honrar o seu voto. Então, não vote nada, tá? Deus não está pedindo para você votar nada. Ele te abençoa sem você, é só você obedecer. Podemos aprender com os acertos e com os erros dele. E um dos erros que ele cometeu foi votar. Mas ele era um homem tão sincero e tão temente a Deus, que lá no Antigo Testamento diz que o homem não deve votar nada, porque se votar tem que cumprir. E ele mostrou que ele estava dentro da palavra de Deus e ele votou e teve que cumprir. Não teve descendentes. Vamos ver aqui no finalzinho. Mas ele aprendeu a vencer os traumas dele e foi bênção na vida daqueles que rejeitaram ele. É isso que nós precisamos aprender, gente. Ser bênção na vida daqueles que nos rejeitam. Essa é a lição final. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui um pouco do capítulo 12. O resultado desse finalzinho aqui. Vamos ver o que está aqui no finalzinho desse capítulo. Não é do final do capítulo, né? Dessa história. Que aqui começa outra história depois, aí eu não li o capítulo tudo por isso. Vamos ver só o finalzinho aqui, versículo 7 do capítulo 12, para a gente fechar esse estudo aqui. E Jefité julgou Israel 6 anos. Jefité, o gileadita, faleceu e foi sepultado numa das cidades de Gileade. E depois dele julgou a Israel, agora um outro juiz, que é Ibzan. Jefité não teve filhos. Provavelmente não teve outra mulher. Não teve sucessor. Não quer dizer que a filha dele foi sacrificada, porque Deus não exigia sacrifício humano. Mas ela sacrificou seu útero. Nunca teve marido. Morreu velha, virgem, para honrar o voto do pai. Agora eu me dirijo aos filhos. E vocês? E você que é filho, o que você tem feito para honrar o seu pai e a sua mãe? Cuidado com os traumas. Você pode carregar um trauma terrível. Por quê? Talvez é Deus na direção de tudo. Por que Jefité fez esse voto? Talvez sob a direção de Deus. Por que ele não teve descendentes? Talvez porque os descendentes dele seriam como os descendentes de Samuel.
Samuel foi uma ótima pessoa, maravilhosa, um exemplo de vida, mas os filhos dele não. Então, irmão, você que está pedindo filho, está orando e pedindo a Deus filhos, também fica essa lição. Continua aprendendo com Jesus e ora e pede sim. Mas no final fala assim, Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Porque eu não sei que tipo de filhos que eu vou ter. Então talvez dependendo do tipo de filho que você vai ter, é melhor não tê-los. Porque os filhos vai realizar você. Você vai se realizar através dos filhos. E muitos filhos aí é maldição na vida dos pais. Então, ore a Deus e fala, Senhor, gostaria de ter um filho. Mas eu quero ter um filho igual Samuel. E eu vou consagrá-lo ao Senhor. Irmão, você vai pôr uma alma no mundo, e uma alma eterna. Responsabilidade paterna e materna. Cuide dos seus filhos. Seus filhos, Deus deu para você como herança e eles vão habitar no céu ou no inferno. E você tem a obrigação de ensiná-los. Ensina o menino no caminho que ele deve andar. E até desviar, até ficar velho, ele não se desviará do caminho. Talvez Jefité foi um homem que, apesar de ter sido, talvez não é certo, apesar de ter sido filho de uma prostituta, mas pelo menos uma coisa o pai fez, ensinou para ele a palavra de Deus. E ele saiu preparado. Então, irmãos, não esqueça daquela palavrinha não. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não a minha vontade. Porque Deus sabe o que é melhor. Deixa Ele curar seus traumas. Não sei como está a sua vida. Eu não sei, tenho o costume de chamar pessoas aqui. Mas tem alguém com esse problema aí? Você não consegue mais viver de tanto trauma, te persegue? Você não conhece a palavra e você não consegue deixar Deus te curar, só Deus cura, tá, gente? Através da palavra. A palavra de Deus é bálsamo, a palavra de Deus é remédio. E é amargo muitas vezes, mas cura. Só a palavra de Deus é capaz de curar. Não adianta você continuar no seu trauma e achando que você tem razão. Não, você não tem razão. Você faz parte do projeto de Deus e talvez até o seu próprio trauma faz parte. É Deus te forjando você no calor da fornalha para usar você depois. Não dá para ele usar você do jeito que você está. Tem que ser curado os traumas. Não adianta querer ser instrumento de Deus todo traumatizado. Todo ferido, aí você vai ser um problema. Barcelos, Ana aqui, é um grupo de oração e tem. Isso aí, Marcelo. Obrigado, irmã Ana Lúcia, por estar aí orientando, tá? Essa aí é a função dos que conhecem a live. Tá, Marcelo? Nós, quando seu pedido cai aí, já tem um monte de gente orando pelo seu pedido. Pedido desse, são muitos pedidos, mas todo mundo que entra aqui na live e pede oração recebe. Porque aqui tem os intercessores aqui que já estão orando. E eu também, quando eu vejo o pedido, eu já estou em oração. Não estou falando, mas estou pensando. Então não existe regras para a oração. Ora por meus filhos e filhas, netas e netos, e meu genro. Senhor, sou de Campo dos Goitacazes, estado do Rio. Já conheço, já passei aí. Então, Barcelos, que Deus abençoe sua família, né? Que ninguém se sinta rejeitado aí na sua família, nem na minha, nem na de ninguém. Vamos colocar a palavra de Deus em prática na nossa vida para que ninguém seja rejeitado na nossa família. E vamos colocar isso em prática na família de Deus também, gente. Olha aí o trauma de uma família. O cara tinha direito na herança, não recebeu a herança não. Teve que se virar. Cadê o amor? Cadê a misericórdia? O que adianta ser religioso? Ué, é filho, é herdeiro. Não teve direito à herança. Foi expulso.
Naquele tempo a herança era a terra da tribo, né? Então ele não recebeu terra ali, então teve que morar no deserto com pessoas levianas. Então, irmãos, o reino de Deus hoje é a nossa herança. Você está proibindo alguém de viver no reino de Deus? Só porque a pessoa não entendeu ainda como Deus reina, vai ensinar para a pessoa. Ensina para a pessoa como funciona o reino de Deus. Não é expulsar a pessoa do reino de Deus. Ninguém tem direito disso. E mesmo que você expulsa, Deus não expulsa. O dono do reino é Deus, o dono da igreja é Jesus. Então é chegado o reino de Deus e só sai dele quem quer, tá, gente? Ninguém consegue tirar o outro do reino de Deus, não. O reino de Deus, Jesus disse que ele não está aqui nem ali. O reino de Deus está dentro de nós. Ele estava dentro do coração de Jefité. Expulsaram ele da família, do seio da família, do aconchego, do conforto. Mas do reino de Deus, meu irmão, ninguém me expulsa. Pode me rejeitar do jeito que for, do reino de Deus, não. Eu saio se eu quiser. Então a mensagem é essa, é chegar do reino de Deus. Você quer deixar reinar na sua vida, no seu coração? E o que é o reino de Deus na minha vida? É a vontade de Deus ser feita e não a minha. Então qual poderia ser a vontade de Jefité? Não, se dane agora. Me rejeitaram agora que os moabitas consumam vocês, os amonitas e moabitas que se lasquem. Não. Apesar deles não ter dado a herança a ele foi lá e defendeu aqueles que o rejeitaram e disse, olha, não, Israel não tomou terra de vocês, não. Vocês fizeram isso, isso e isso, a verdade é essa, eu vou defender a verdade e vou defender com a minha vida se for preciso. Jefité falando, olha, essas terras que vocês querem de volta não são suas. Vocês desobedeceram a Deus, vocês não deixaram o povo passar e o povo conquistou. Se o povo conquistou, Deus entregou na mão do povo e agora é do povo de Israel, não é de suas mais. Assim como a terra de Canaã, mas se Israel fosse devolver toda a terra que eles conquistaram, então eles não iam ter nada. Tinham que devolver para os cananeus, tinham que devolver para os amorreus, e agora os moabitas acham que são especiais e que é a terra de volta que Deus deu para Israel. Então, irmãos, olha, Israel é o único povo que tem uma terra legítima, dada por Deus, tá? Eles têm uma pátria, foram vituperados da sua pátria, ficaram sem pátria um tempão, tudo é profecia bíblica. Mas o único povo que tem uma pátria dada por Deus, com escritura que o mundo inteiro conhece nas escrituras sagradas, eles são os únicos que têm documentos da terra deles. O resto, nação nenhuma tem. E eles receberam isso para serem santos, para preparar o caminho do Senhor. Falharam, pagaram o preço, morreram. Vai ser sempre assim, tá? Deus é amor, mas é justiça, e Ele não poupou nem o seu Filho para que nós fôssemos justificados. Então não tem para onde correr. Ele continua sendo justo. E se eu quero fazer parte do reino dele, eu tenho que ser justo. Vamos orar então. Pai, muito obrigado pelo ar que respiramos, pela palavra do Senhor, que nos consola, que nos corrige, que nos orienta, que nos direciona, que nos mostra o caminho que devemos andar, o rumo que devemos tomar. Abençoa, Senhor, cada família que tem sido representada aqui, dentre elas a família do Barcelo, que ele está apresentando como avô, como pai, como marido, como servo, apresentando diante de Ti através dessa oração, da qual já foi abraçada pelos irmãos que oraram. Ó Pai, porque nós sabemos e aprendemos aqui na live que nós vamos ser abençoados quando abençoarmos. Eu sei que cada uma dessas pessoas que estão aqui querem ser abençoadas, e assim como Jó, elas já estão orando pelos seus amigos, e cada cativeiro aqui já está sendo virado. Todos aqueles que estão orando pelos seus amigos, seus cativeiros já estão sendo transformados em liberdade. Tem aqui a Ana também, acho que é a mesma, Ana Barcelos, que também pediu oração, não sei se é a mesma, está dizendo, pastor, preciso de oração contra todos, mal, praga, inveja. Irmã, entrega a tua vida ao Senhor.
Não existe nada disso contra mim. Contra o povo de Deus não há encantamento, esse negócio de olho gordo, de inveja, nada, nada. Se você estiver na palavra, aprender com a palavra contra o povo de Deus, não adianta amaldiçoar. O Senhor está dizendo, eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar e abençoar quem te abençoar. Então não adianta as pessoas jogar maldição em cima de mim, em cima de você que confia na palavra de Deus. É o Senhor que amaldiçoa, é o Senhor que abençoa, então fica despreocupado. Aquele que é de Deus, o que ele faz? Conserva-se a si mesmo. E o diabo não pode nem tocar, nem isso aqui, ó. Então não adianta. Não adianta o diabo se revoltar. Ele ruge como um leão. Ele pode rugir como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas só pode tragar quem não está na presença de Deus. Quem não confia no Senhor. Então, se você quer estar na presença de Deus, deixa Ele curar suas feridas. Se você diz que é servo do Senhor, então entrega a tua vida para Ele. Porque aí você não vai precisar ter medo dessas coisas. Agora, se você sai da presença do Senhor, o que o apóstolo Pedro diz? Vigiai. Porque o diabo, vosso adversário, é nosso adversário, não é amigo de ninguém não, tá, gente? Tem gente aí querendo ser amigo do diabo. É o diabo, vosso adversário número 1. Anda bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual não é para você ter medo. Resistais firme, é para resistir, não é para correr. Fica como bom soldado, resista. Como bom soldado. Resistais firme, como? Na fé, na certeza, na segurança. Na confiança na palavra de Deus, no que está escrito. Resistais firme na fé, sabendo de uma coisa, que as mesmas aflições se passam com os vossos irmãos no mundo. Irmão, você está pensando que a guerra é só aí na sua casa? Não, é aqui dentro da minha também. Você está pensando que os traumas é só aí na sua família? Não. Aqui também. Agora é cada um de nós lutando como bom soldado. É aquilo que a irmã Lúcia está aí, ó, deixando de ser usada por Deus. Movimentando a rolagem, sendo bênção na vida de vocês. Ó. Ela está falando com você aí, ó, Ana Barcelos. Entrega a tua vida ao Senhor e confia nele. Será salvo, tu e tua casa. O que farei para ser salvo? Aí o apóstolo Paulo diz, creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Suas feridas serão curadas. Sua vida será transformada. Você será liberto das mazelas do pecado que causa as feridas. Jesus curará a bicheira, a sua ferida. Esses bichos maléficos que eu estou representando aqui são demônios. Olha bem, só um. Não tem jeito, irmão, deles resistir. Jesus é o bom pastor. Ele cura essas feridas. Olha bem, vou dar só um exemplo de uma bicheira dessa. Jesus chegando ali, naquele lugar, agora vem um homem ao seu encontro. Aparentemente um homem. Aí você vê o diabo aí, ele vem aparentemente um homem. Você pensa que é um homem, que é uma mulher. Mas não, irmão, é o diabo. E não é um só, muitas vezes é muitos. É uma pessoa só. Aí crê somente, isso aí é só fazer confiar. Então agora Jesus chega e ali tinha um homem ali que... Aí você não sabe por que a pessoa é um ladrão tão terrível, um traficante tão terrível, toca medo na comunidade inteira. E aquele homem ali não tinha justiça para ele, punha na cadeia, ele arrebentava tudo e saía. Então hoje o diabo está arrebentando as cadeias através da corrupção, irmãos. Através do sistema podre que nós temos, político e até policial. A corrupção, o Brasil está... São castas e mais castas de demônios. Olha bem, se num homem só tinha mais de 5.000 demônios. Mas para a população era um homem problemático. Como era o meu irmão lá. Um homem problemático. Um homem que precisava ser combatido, ser preso. Mas para Jesus, Jesus tinha discernimento.
E eles sabiam quem era Jesus. Eles sabem quem é você. Os demônios sabem quem é crente e quem não é, tá, gente? Quem é fiel e quem não é. Então, temos que ficar parecido com Jesus, porque só Jesus pode meter medo nesses demônios. Não é nós, não. Tem que ficar parecido com ele. Através da transformação. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Jesus disse, se vocês estiverem em mim e eu estiver em vós, vocês pedirão tudo e eu farei. Então, Jesus é o nosso maior exemplo. Quando aquele homem vê Jesus, ele diz que vieste nos incomodar antes de tempo, reconheceram Jesus. A população era um homem louco. Mas Jesus viu. E eles não se esconderam de Jesus, porque Jesus é luz. Não tinha como se esconder, eles enganam. Vieste nos incomodar antes de tempo? Olha, um homem só, por que o homem está falando como se fosse muitos? Nos incomodar. Jesus falou, só para a gente aprender, Jesus ensinar a gente, Jesus perguntou, qual é o seu nome? Ele falou, meu nome é Legião. Gente, quantas pessoas perdeu o nome? Por essa razão, meu irmão, põe seu nome aí no seu link, tá? Põe seu nome bem legível aí no link. Faz igual eu fiz aí. Só está faltando um Malaquias no meu nome. Coloca seu nome, irmão. Seu nome não é Legião. Seu nome não é outra coisa. Coloca seu nome. O nome é a coisa mais, a maior riqueza que você tem. Por essa razão, Jesus vela tanto pelo nome. Aí você talvez seja como eu, que não gostava nem do nome. Por isso que não põe seu nome aí. Ah, servo do Altíssimo. Meu irmão, nós todos somos. Por quê? Você é melhor do que eu? Para você colocar esse servo do Altíssimo? Coloca seu nome, irmão. Não queira se projetar. Coloca seu nome, mostra quem você é, mostra sua cara. Mostra quem você é, como Jefitela mostrou quem ele era lá. É isso que somos, miseráveis pecadores. Não adianta a gente querer posar de santarrão. Nós temos nome, temos filiação, sabemos de quem somos filhos. Então coloca seu nome aí. E aí, meu nome é Legião. Meu irmão, qual é o seu nome? A Bíblia explica, porque eram muitos demônios em um homem só. Mas Jesus viu. O que Jesus fez? Sai dele. Ficou lá brigando com demônios, não, irmão. Quem é luz não precisa estar brigando com trevas, não. É só chegar, as trevas têm que ir embora. O que vai mostrar se você é luz é que você chega e o ambiente muda. As pessoas te respeitam. Sai dele. Aí a única coisa que eles puderam falar é, o senhor pode dar uma opção para a gente? A gente pode entrar naquela manada de porcos? Jesus, para nos ensinar, pode. Irmãos, o que Jesus queria nos ensinar? O que um demônio é capaz de fazer na vida de uma pessoa? Imagina 5.000, 6.000, irmão, nós não sabemos quantos. Mas, ainda que tiver, vamos imaginar que tinha 5.000 demônios em um homem só. Entrou cada um em um porco. Mataram os porcos. Os porcos agora ficaram loucos. Correram para a perdição, correram para a morte. É assim que são aqueles que estão endemoniados. Estão caminhando a passos largos para o inferno e não sabem. Precisa de alguém que tenha a luz chegar, e é por essa razão que nós precisamos manter a nossa lâmpada acesa. Através da desobediência. Por quê? Qual é o chamado de Deus na minha vida? Ir diante das ovelhas perdidas de Israel, curai os enfermos, expulsai os demônios, ressuscitai os mortos. Irmão, aonde a luz chega, não precisa você falar nada, as trevas têm que bater em retirada. E se questionar, tem que sair assim mesmo. Se elas questionam, ou sai por bem ou sai por mal.
questionaram a presença de Jesus para a gente aprender. Para a gente aprender que é assim que funciona o reino de Deus. Não precisa você gritar, não, irmão. Basta você ser luz, porque as trevas têm que sair onde a luz chega. Então, irmão, se você quer ser luz, deixa Deus curar seus traumas. Enquanto seus traumas não for curados, enquanto você tiver com seu coração cheio de ódio, você será um fariseu. Não adianta pregar, gritar e babar. Não adianta falar línguas estranhas. Porque eu já vi gente da pior espécie falando línguas estranhas. Porque Deus deu o dom de línguas estranhas para a pessoa e não tira mais. Então a pessoa está lá no calabouço de Satanás falando línguas estranhas. Isso aqui é só para servir de exemplo. E Deus mostra isso porque para a gente aprender. O que Ele dá, Ele não tira. Se Ele te deu o dom, Ele não tira. Mesmo lá todo bagunçado lá na Cracolândia, vai estar falando língua também, porque Deus deu o dom e não tira. Então isso não é evidência de salvação. É evidência de que Deus não tira aquele que Ele deu. Você vai embora e leva o seu dom. A capacitação que Deus te deu. Você, se quiser ir embora, vai, mas você leva o que Ele te deu, que Ele não toma de volta. Mas é complicado. Tem que ser curado. Tem que ser nova criatura. Tacrar na palavra de Deus. Em ser nova criatura. Deixa eu ver se eu acho aqui para a gente encerrar. Vou orando aqui. Vai orando aí, irmãos, pelos pedidos. Obrigado, Senhor. Continua trabalhando em cada oração. Tu és santo, Tu és puro. Tu és digno de todo louvor, de toda adoração. Encha-nos do Teu poder, da Tua graça, da Tua misericórdia. Vai trabalhando, Senhor, em cada coração. Que o Teu nome seja glorificado. Que vidas sejam transformadas pelo poder do Senhor. Com poder e graça. Tu és santo, Tu és puro. Tu és digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Obrigado, Pai, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia para a gente encerrar agora. Eu vou encerrar mesmo. Gálatas, capítulo 6, versículo 5. Ninguém solicitou a janela, vamos terminar. Gálatas, capítulo 6, versículo 15. Tudo que eu falo aqui é Bíblia, tá, gente? Não precisa estar com a Bíblia aberta, não. Não sei onde está, mas eu sei que está escrito. Só um versículo, não vamos ler contexto. Pode ler o contexto aí sozinho, para você aprender mais e mais com a palavra de Deus. Olha aí a colocação do apóstolo Paulo, e assim encerraremos nossa live, desde já agradecendo a todos pela presença. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem virtude ou poder algum, mas sim o ser uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Os traumas já passaram. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Que esta seja uma realidade na minha vida. Uma realidade que só eu conheço, eu e Deus. Só eu sei se ainda existe trauma, se ainda existe ferida na minha vida. Porque só eu tenho acesso aos meus pensamentos, aos meus sentimentos, ninguém mais. Eu e Deus. Eu preciso ser curado. Eu sou curado quando eu perdoo. Quando eu perdoo, sou perdoado. Jefité aprendeu a perdoar. Porque ele conhecia a palavra de Deus e não religião. Ele era um israelita nato, muito melhor do que aqueles que o expulsaram ele de casa. Apesar de ser filho de uma prostituta. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Pai, cura as nossas feridas. Nossas feridas físicas, das quais eu tenho muitas, Senhor,
muitas dores, muitas dificuldades no meu braço, na minha perna, e eu não sei o que é, Senhor. Porque eu não posso ver lá dentro do meu cotovelo, não posso ver lá dentro do meu braço, não posso ver lá dentro do meu calcanhar que dói o tempo todo. Não podemos ver lá dentro do nosso estômago, Senhor, o que está causando dores, azias, gastrites. Não podemos ver dentro da nossa cabeça, do nosso cérebro, o que está causando esses transtornos bipolar que impedem que a nossa mente assimile a Tua palavra e sejamos curados. Mas a Tua palavra nos diz, Senhor, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, não daqueles que têm fé. Por essa razão ela atrapalha a fé progredir na vida das pessoas. O Deus, o Satanás, o inimigo de nossas almas, cegou o entendimento dos incrédulos, daqueles que não acreditam, para que eles, ouvindo, não entendam, vendo, não vejam e não sejam curados. Senhor, curado dos seus traumas, não deixe que isso aconteça na nossa vida, Senhor. Sabemos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Portanto, Senhor, faça com que haja um despertamento no meio do teu povo, como a tua palavra diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Desperta o teu povo, Senhor, que estão dormindo em berço esplêndido, não entendem mais nada, falam asneiras, ensinam asneiras, ó Deus. As falsas profecias invadiram o seio da tua igreja, têm causado traumas, têm causado estragos que só o Senhor pode curar. Visita cada coração de maneira particular e trabalha em cada um desses corações que tem passado por aqui, que tem visto os vídeos, e tem visto, Deus, tanta verdade por aí sendo pregada, mas estão preferindo acreditar na mentira porque estão mortos em seus delitos e pecados. Acorda esse povo, Senhor, antes que a última trombeta toque, para que estejamos preparados para ouvir o toque da última trombeta. Agradecemos ao Senhor por cada vida que passa por aqui. Trabalhe em cada coração, cada família representada. Trabalhe em cada uma dessas famílias. Abençoa-nos. Dê-nos um dia abençoado na Tua presença. Livra-nos de todo o mal. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado a todos. Graça e paz a todos. Sejam todos bem-vindos. Enquanto Deus permitir, estarei aqui. Quando Ele me arrebatar daqui, eu não sei para onde. Ok? Deus abençoe a todos. Daqui a pouco essa live estará no meu canal no YouTube, tá? Na íntegra. Como a primeira já está. Então, é só você clicar aí na setinha da minha bios aí. Você já vai direto lá. Se inscreva no canal, curte e compartilhe também, para que você me abençoe também. Eu estou aqui para abençoar vocês. Então me abençoe também, me ajudando a pregar o Evangelho. Então, quanto mais você curtir, quanto mais você comentar, quanto mais você apoiar, se você concorda com tudo isso que está sendo pregado aqui, se é bíblico, curta. Se você não concorda, não curta. Se você acha que é válido, vai abençoar pessoas, compartilhe. Se acha que não. Então, irmãos, eu estou muito feliz com os irmãos, porque as visualizações minhas estão alta para o meu nível. Visualizações aí de 60, 70 mil dos vídeos por mês está alta. Então eu estou feliz da vida. E eu estou falando só de TikTok, mas tem ainda alta visualização nos meus perfis do Facebook, e 2 perfis, e também no YouTube. Então, ainda que tenha uma pessoa só aqui na live, eu estou aqui fazendo e isso aí vai rodar o mundo. Por quê? Porque eu não estou com medo de ser processado. Porque eu não estou com medo de mostrar meu nariz chato e a minha voz que eu não gostava aqui. Então, irmão, se disponibiliza, deixa Deus curar as suas feridas, porque o tempo está acabando. E aí depois a gente vai querer pregar e não pode mais. Então, enquanto pode, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Aproveite, irmão, cada oportunidade.
Esqueça o resto, deixa Deus te usar. E deixa Deus te usar para me ajudar também a pregar o Evangelho. Irmãos, pode compartilhar. Eu não sei, eu vou fazer alguma mudança no meu perfil. Eu acho que meus vídeos não estão dando para baixar, não. Eu vou liberar lá para baixar, tá? Quem quiser baixar essas mensagens, pode pôr lá nos seus perfis. Tem gente aí que não tem vídeo no perfil. Pode pôr meus vídeos lá, não tem problema não. Você vai estar me ajudando a pregar o Evangelho. Eu vou liberar lá para baixar. Então meus vídeos aqui, você vai poder baixar ele e jogar lá no seu perfil. Você não tem vergonha de fazer vídeo? Não tem esse traquejo para manejar a palavra de Deus? Me coloca lá no seu perfil. E você vai estar pregando o Evangelho através das mensagens. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Graça e paz. Obrigado, Deus, a Silva, né? Tem sempre comentado lá, irmã Ana Lúcia. Aquele abraço. Um abraço para Ediel, que é o nosso neto aí, neto da irmã Ana Lúcia, né? Que todos me consideram como avô. A Lívia, o Robertinho, o Januarinho. E a filha da irmã Tânia, que eu não consigo gravar o nome dela. Lembra o nome dela aí, irmã Ana Lúcia? Aquela de 13 anos. Todos eles me consideram também como vovô, né? E eu fico muito feliz de saber disso. Tomara que a gente seja pai na fé de muitas pessoas aqui, fortaleça a fé. A Catarina mesmo, hoje já não apareceu aqui. Orem pela vida da Catarina, ela está sempre desesperada pedindo oração pela saúde dela. Eu tenho uma irmã que chama Catarina também. Ela tem um carinho muito grande comigo lá nos comentários, nos vídeos, tá, gente? Não fique julgando as pessoas, não fique causando trauma na vida das pessoas. Tenha sua mente limpa, seu coração puro. Então orem por ela, né? Pela Catarina, que é xará da minha irmã. E é uma das pessoas que mais comentam no meu vídeo, são uma das pessoas mais carinhosas lá, mas quando tem contribuído, o marido dela é o irmão Aguinaldo, já conversei com ele, é uma família que às vezes não está só ela no celular me ouvindo nossas lives, é ela, a família toda, ela, o irmão Aguinaldo, que é presbítero da Assembleia de Deus, já conversei com ele na janela, tem a filha dela, que falou com ela um dia desse que eu não respondo os comentários dela, mas eu não tenho condições de responder todos os comentários. A rede vai crescendo, né, irmãos? Chegou a glória de Deus a 11 mil aqui e quase 1.000 no outro perfil, só aqui no TikTok. Mais 5.900 no Facebook, mais quase 1.000 no outro. Mas está crescendo muito o meu perfil oficial no YouTube. Agradeço a todos que têm se inscrevido lá para me ajudar. Comente lá também. Pode criticar, tá, gente? Se você não concorda com o que eu estou falando, que eu estou pregando, pode criticar. De maneira respeitosa, né? Eu não vou lá retocar seus comentários. Pode comentar, não tem problema não. A gente está aí para isso. Então, eu não concordo com quem tem um conteúdo de discussão religiosa, tá? Eu não faço isso, eu prego a palavra. Eu entendo que é isso que Deus me mandou, para ir pregar a palavra, não discutir a palavra. Então eu não defendo a palavra, não defendo Deus, eu simplesmente proclamo o meu Deus e a palavra dele, não vou defender em momento nenhum. Pelo contrário, quem me defende é ele e a sua palavra. Amém? Graça e paz a todos, até a próxima.